Infelizmente, Redenção perdeu no último final de semana uma personalidade muito conhecida aqui no município, mas também em todo o estado do Pará, por causa do seu destaque no empreendedorismo, no agronegócio e, claro, um ser humano muito empático, diferenciado nesse aspecto. Cássio tinha uma capacidade cultural elevadíssima, falava várias línguas, mas olha, melhor do que eu é ouvir os relatos de quem desbravou a região junto dele e toda a família. Uma homenagem póstuma a este grande ser humano, grande produtor que desbravou a nossa região e contribuiu diretamente na criação do município de Redenção. Neste último sábado, Redenção perdeu um grande pioneiro, Cássio Duval, dono de uma das propriedades onde deu início a cidade de Redenção. Dr. Cássio Duval, além de pioneiro, ele contribuiu e muito para a criação do Museu Virtual, juntamente com a professora Sandra Fiuza. O seu Cássio, ele ajudou muito no museu, porque ele tinha um conhecimento, ele era, além de ser um homem muito culto, né, o seu Cássio conhecia a história do início de Redenção. Então o seu Cássio trazia para mim os materiais de São Paulo. Além de pioneiro, o seu Cássio, o sonho dele era deixar essa valorização, né? Posso falar assim, como eu estou fazendo no museu, ele deixou uma contribuição imensa. Os vídeos dele contando como que era a história, como que era a questão da malária, o que cada pioneiro fez, que ele sabia os detalhes, né? Porque ele vivenciou isso aí, o pai dele contava, ele vinha com o pai, né? Então eles chegaram em 59, então nada melhor do que ele contar isso aí, como que foi, não tinha outra pessoa. Isabel Brito falou do legado e da saudade deixado por Cássio Duval. Já deixou, né, Cleidson? É muito difícil a gente falar de uma pessoa tão humana quanto o Cássio, porque pouca gente, às vezes, sabe o quanto o Cássio tem ajudado nas questões sociais, culturais, eu nem falo, porque ele era uma pessoa muito culta e que estava junto com a gente nessa comissão de fazer a história de Redenção. Eu fiquei em choque quando eu soube que o Cássio morreu. E engraçado que aquele dia que você foi lá junto com a gente, eu mesmo ainda falei, Cássio, se nós não contarmos a história de Redenção agora, daqui uns dias talvez os nossos filhos não tenham mais história para contar, né? Porque os nossos pais já morreram e nós ainda sabemos parte dessa história. Mas se nós deixarmos para depois não vai ter, porque a nossa geração já está indo, Cássio. Ele ainda até riu. Sabá foi a última pessoa que foi entrevistada por Cássio Duval. Ele compartilhou com a reportagem como foi receber a notícia do falecimento de um dos amigos de longas datas. Foi uma notícia muito triste, né, Cleison? Porque o Cássio era um amigo mesmo do peito, cliente, muito bom do escritório, uma pessoa que se preocupava muito com as questões ambientais aqui da região, tanto que a fazenda dele, ela tem mais de 50% de reserva legal, tem muito reflorestamento em castanheiras, sabe? Se preocupava muito com a questão da segurança pública da nossa região. Foi muito triste a partida do Cássio. O Cássio é uma pessoa que renunciou a todos os confortos de uma capital igual a São Paulo para morar na fazenda, né? Apesar de que a fazenda, com certeza, tinha muito conforto a fazenda dele, sabe? Mas como a família dele, os filhos estavam estudando fora, tinha filho que já morava fora, neto. Então, como ele era uma pessoa muito família, ele ficava nessas viagens para São Paulo, Redenção, São Paulo, né? Um homem desbravador de história e de conduta ilibada, que vivia entre o aconchego de Redenção e a vida corrida de São Paulo. Nos deixou neste último sábado e seu corpo foi velado e sepultado na Fazenda Santa Teresa. Isso, ele preferiu ser sepultado, velado e sepultado na fazenda, né? Foi sepultado no pomar, lá encostado na casa dele, próximo ao banco onde ele gostava de ler, onde ele gostava de refletir. Sabe, é difícil, porque hoje a gente sente, eu fiquei em choque quando eu soube que o Cássio morreu. Tá aí o depoimento de 3 desbravadores também, né, aqui da região, a Tibel, que já foi vice-prefeita de Redenção, também ali a Sandra Fiuza, que tem um projeto muito bonito do Museu Digital de Redenção, e o Sabá também, né, que é um grande profissional que ajudou a demarcar
essa região e a cidade de Redenção. O Sabá tá jovem, hein, Tiago? Grande Sabá, gente boa. Um dos grandes responsáveis por Redenção ter essas vias largas, né? Ser uma cidade com vias espaçosas é o Sabá. Belíssimo depoimento dos três. Eu quero aqui ofertar as minhas condolências e do SBT Redenção a todos os familiares. O legado do nosso querido doutor é um legado de conhecimento, sabedoria, inteligência. Era um homem que falava várias línguas, né? Um homem extremamente inteligente, gostava de poesia, gostava do agronegócio, do desenvolvimento, e era alguém que prezava muito por contar a história de Redenção. A Sandra já me falou várias vezes que ele foi peça fundamental aí no abastecimento em pautas relacionadas ao Museu da História de Redenção. Fica o nosso sentimento a este grande guerreiro, Dr. Cássio Duval, que nós já entrevistamos ele aqui no SBT,